Olá, meus amigos, aqui estamos novamente com o canal do conhecimento. Como muitos já sabem, nós reunimos neste canal história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Para quem não me conhece, eu sou Armando Damit e tenho como hobby disseminar cultura, disseminar conhecimento a todos sem distinção. Mas para que o canal cumpra o seu papel, você precisa se inscrever, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Eu sou muito feliz porque este canal já está sendo visto fora do Brasil, ou seja, mais especificamente em Portugal e Israel, onde eu tenho amigos que estão inscritos e daí o sucesso lá fora. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Ele vai falar de alguns mistérios e curiosidades sobre as pirâmides, ou seja, uma das 7 maravilhas do mundo. Eu recebi essas informações de um admirador do Egito e eu então resolvi comentar cada uma delas mencionadas e acrescentei outras. Antes de iniciarmos esta conversa sobre as pirâmides, vale ressaltar que há divergências em todas as afirmações, porque à medida que o tempo passa e os estudos vão evoluindo, vão aparecendo novas descobertas. Assim, pode ser que ao final deste vídeo já tenhamos algumas respostas do que até agora não conhecemos. As pirâmides de Kéops, Khafre e Mycerinos são pai, filho e neto. Formam o chamado Complexo de Gizé, sendo a maior pirâmide a de Khafre, as outras menores. Mas o que vamos falar aqui vale para as 3 e talvez até para outras pirâmides já encontradas, porque pelo que temos conhecimento ainda faltam muitas delas, mas até hoje estão catalogadas cerca de 123 pirâmides. A menor das pirâmides do Complexo de Gizé é a pirâmide de Mycerinos e pode-se ver algumas mastabas ao seu lado. Mais à frente eu vou falar sobre mastabas. A Esfinge de Gizé faz parte deste complexo também. E dizem os arqueólogos que ela está identificada como o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, que seria de Kéops. Foi observado também que o nariz da esfinge foi quebrado. Isto porque um sultão otomano resolveu bombardear a esfinge porque não gostava do seu sorriso. Outra teoria seria o resultado das invasões napoleônicas. Porém, a mais aceita é a de que povos inimigos teriam arrancado o nariz da esfinge, uma vez que isto significava perder a honra. Na boca da esfinge há uma inscrição que diz: "Eu protejo a capela do teu túmulo, eu guardo tua câmara mortuária, eu mantenho os intrusos afastados, eu jogo os inimigos no chão com suas próprias armas, eu expulso o perverso da capela do sepulcro, eu destruo os teus adversários em seus esconderijos, bloqueando-os para que não possam mais sair." Ainda sobre a esfinge, reza a lenda que por volta de 1400 a.C., enquanto Tutmés caçava, sentou-se à sombra justo no local da esfinge, que nessa época estava coberta de areia. Jovem adormeceu e teve um sonho, no qual a esfinge lhe disse: "Dar-te-ei a realeza sobre a terra como cabeça dos seres vivos. Tu levarás a coroa branca e a coroa vermelha sobre o trono de Geb, príncipe dos deuses. É aqui que agora a areia do deserto me atormenta, a areia por cima da qual eu estava em outro tempo. Ocupa-te de mim, para que possais realizar tudo o que desejo. Eu sei que tu és meu filho e meu protetor." Acordando assustado, Tutmés mandou retirar a areia e restaurar a esfinge. Mais tarde, ele foi elevado à condição de faraó Tutmés IV. Entre as imensas patas do leão, ele mandou erguer uma estela, narrando seu sonho. Foi a estela do sonho. Alguns estudiosos acreditam que ela foi pintada de vermelho. No entanto, com o tempo,
a coloração desapareceu. O termo esfinge é derivado da língua egípcia Shishep-Ankh, que significa imagem viva, ou seja, ela atuaria como um guardião da península de Gizé, representando a força do faraó. As tempestades de areia no local deixaram o corpo da esfinge totalmente coberto durante milênios, sendo que ela só foi totalmente descoberta em 1925, portanto, no século XX. A edificação das pirâmides é bem antiga. Ela remete ao começo do Antigo Império, de 2686 a 2161 a.C., e perdurou até o século IV depois de Cristo. As primeiras pirâmides surgiram por volta da primeira dinastia, ou seja, em 2950 a.C. As tumbas eram esculpidas em rochas ou edificadas em estruturas chamadas de mastabas, que eram de forma piramidal e pareciam quadrados empilhados no máximo até 4 degraus. A foto que vocês estão vendo mostra o diagrama da construção de uma mastaba, sendo que o túmulo do rei era a parte mais baixa, a parte mais profunda da mastaba. A primeira pirâmide erguida, a que serviu de modelo para as demais, foi a do faraó Djoser, que pertenceu à terceira dinastia por volta de 2630 a.C. e com 6 degraus, portanto, a mais alta da época. O projetista desta pirâmide foi Imhotep, que serviu a Djoser com dedicação, tornando-se uma das pessoas mais influentes da época. Podia-se dizer que ele era um polímata, que quer dizer homem de grande conhecimento. Eram esses os seus títulos: chanceler do faraó do Egito, doutor, primeiro na linhagem do faraó do Alto Egito, administrador do grande palácio, nobre hereditário, sumo sacerdote de Heliópolis, construtor, carpinteiro-chefe, escultor-chefe e feitor-chefe dos vasos. As pirâmides eram construídas em degraus para facilitar a subida dos faraós quando ocorresse a sua morte física e pudesse então subir à sua nova morada nos céus. Os faraós foram enterrados com todos os seus tesouros, móveis, alimentos, familiares, sacerdotes e funcionários que eram sepultados junto ao faraó. Conta a lenda que aquele ou aqueles que participaram do projeto da pirâmide, principalmente na câmara do faraó, teria sua língua cortada, a fim de não divulgar o segredo da tumba. Os arqueólogos identificaram que uma pedra na pirâmide pesava cerca de 2 a 15 toneladas. O que não sabemos detalhadamente é como é que estas pedras foram movimentadas. Há várias teorias sobre o transporte das pedras. Uma delas era molhar as areias, o que reduzia também o peso ao empurrá-las. Neste caso, as cheias do Nilo também contribuíram para esse transporte. Outra teoria era a locomoção através de rampas, e à medida que iam subindo, as rampas iam aumentando de tamanho para ficar mais fácil o seu transporte. Ao que tudo indica, as pedras foram talhadas no local da pedreira e depois então, atingindo as medidas ideais, eram transportadas. Mas tudo isso são teorias. O número de pedras usadas na pirâmide foi por volta de 3 milhões. Imaginem vocês quantas pessoas foram utilizadas nessas construções. Alguns arriscam-se em dizer que foram 30 mil operários durante 50 anos. A sala do rei tinha um granito em seu teto, um granito que pesava cerca de 70 toneladas. Ninguém sabe como foi criado esse granito, apesar de seu enorme tamanho. Outro dado muito intrigante é a altura da pirâmide, que é de 149,6 metros, que corresponde a um prédio de 49 andares, e a distância entre a Terra e o Sol é de 149,6 milhões de quilômetros.
pois esse é um dos misteriosos segredos dos faraós. Isto porque, como é que foi feita essa medida? Como é que conseguiram medir a distância entre a Terra e o Sol? Na entrada da pirâmide há um corredor que aponta para a estrela do Polo Norte, e o vestíbulo interno aponta para a estrela de Sírius. Será que isso é uma coincidência? A posição das 3 pirâmides é paralela às 3 estrelas no céu chamados de Cinturão de Orion. Por quê? Qual a relação desse mistério com a constelação de Orion? O que muita gente já sabe é que se colocarmos um pedaço de carne dentro da câmara da pirâmide, ele vai secar, mas não apodrecerá. Porém, até hoje, ninguém sabe explicar o porquê dessa situação. Portanto, é um misterioso segredo. Se dividirmos a circunferência da pirâmide pela sua altura, o resultado é o número π, que é igual a 3,14. Esse número é muito utilizado na matemática e na física. Vários matemáticos se debruçaram sobre este resultado e não chegaram a nenhuma conclusão. Foi confirmado também que a pirâmide estaria revestida de um material radioativo. Por este motivo, ela parece estar iluminada à noite. Mas ninguém explica onde foi conseguido esse material. Nem tampouco que material é esse. Há uma teoria de que as pirâmides teriam sido construídas por orientação de extraterrestres, ou até mesmo com a participação deles. Mas não temos comprovação de nada. Foi observado que pelo menos um dia do ano, os raios solares penetram na grande pirâmide. E por coincidência ou não, é o dia do nascimento do faraó. Observem, apenas um dia no ano. As famosas adagas faraônicas, como a de Tutankhamon, mantidas dentro da pirâmide, não enferrujam e também não perdem a afiação de suas lâminas, apesar de estarem ali há milhares de anos. Vários cientistas garantem que estas adagas foram forjadas de meteorito. Bem estranho isso. Como todos sabem, as pirâmides têm várias salas, até mesmo para despistar de onde se encontrava o sarcófago. Porém, os aparelhos param de funcionar e seus sinais são misteriosamente interrompidos, e o motivo é totalmente desconhecido. A pirâmide de Quéops tem 3 câmaras, mas à medida que foi ficando mais alta, acredita-se que o faraó tenha mudado de ideia por 2 vezes e acabou sendo sepultado na Câmara do Rei, onde está até hoje o seu sarcófago. Quanto à rainha, que deveria ocupar a Câmara do Meio, acabou sendo sepultada em uma pirâmide menor. Eu já fiz um vídeo sobre o Triângulo das Bermudas e deixei escapar este fenômeno sobre as pirâmides, pois elas estão localizadas na mesma linha que conecta o Triângulo das Bermudas no Oceano Atlântico e o Triângulo Formosa no Oceano Pacífico. Ambos os triângulos possuem fatos estranhos e comuns, porque ocorrem neles o desaparecimento de embarcações, aviões e um total descontrole da bússola. Por quê? Será que a Atlântida estará por ali? Também não temos nenhuma comprovação da existência de uma possível pirâmide de cristal, como já foi mencionado. Portanto, mistério. No interior da Grande Pirâmide existem 3 quartos, 2 acima do solo e outro no subsolo. É simples, não é verdade? Mirabeau, que foi um engenheiro gênio que construiu esta pirâmide, demorou 20 anos para construí-la e lhe custou cerca de 100 mil operários. No século XX, os cientistas tiveram que ajustar os seus cálculos em relação às 4 direções originais da Terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Isto porque, uma vez que os 4 cantos da pirâmide apontam para esses pontos com uma precisão impressionante,
A órbita, que passa pelo centro da pirâmide, divide os continentes e os oceanos em duas metades exatamente iguais no que se refere à área. E ninguém explica. Se nós deixarmos navalhas mornas, que são essas que vocês veem aí, a navalha do barbeiro, dentro da pirâmide por vários dias, elas ficarão afiadas como se fosse uma espada. Isso é confuso. Ninguém é capaz de esclarecer. Alguns historiadores afirmam que as pirâmides foram construídas basicamente por escravos. Entretanto, arqueólogos encontraram valas próximas às pirâmides, onde foram localizadas cerca de 400 ossadas humanas, com vestígios de ossos quebrados e até mutilados, além de artefatos, alimentos e muito mais. Pela análise que fizeram, os egiptólogos concluíram que os trabalhadores não deveriam ser escravos, pois eram bem alimentados e pagos por seu serviço. Por outro lado, o que parecia que servir ao faraó, mesmo na construção de seu túmulo, era uma grande honra. Curiosamente, até o século XX, a Grande Pirâmide foi considerada a maior estrutura do século. Durante muito tempo, a foto mostra a Grande Pirâmide comparada com as estruturas que se seguiram. As pirâmides são muito visitadas, principalmente por algumas entidades esotéricas. Segundo informações de quem esteve lá, você pode pedir autorização para pernoitar dentro da pirâmide. E, segundo relatos que li no próprio livro Segredo das Pirâmides, é uma experiência mística inexplicável. As pessoas saem de lá maravilhadas com a experiência. Vale ressaltar ainda que só o fato de entrar na pirâmide, mesmo sem pernoitar, você sente uma energia muito forte, sempre presente durante toda a visita. É uma experiência que eu gostaria de fazer. Cientistas atuais afirmam que o que foi descoberto nas relíquias e segredos dos faraós até agora é apenas uma gota no oceano. Apesar de todo o cuidado em cercar o local com grades, portões de ferro, isto não inibiu os ladrões de tumba. Apenas a pirâmide que abrigava Tutankhamon escapou dos assaltos. As demais foram todas saqueadas sem piedade. Chegamos ao final deste vídeo e eu espero que tenham gostado. E eu também tenha contribuído mais uma vez disseminando conhecimento, pois este é o objetivo do nosso canal. Eu insisto na importância da inscrição daqueles que acessaram o canal. Deem seu like, comentem e compartilhem para que consigamos disseminar cada vez mais cultura. Antes de terminar, eu quero responder a uma pessoa que me sugeriu um trabalho sobre tarô cigano. Eu já comecei a pesquisar e estou buscando mais detalhes para que em breve eu possa falar com mais segurança a respeito. Assim, concluímos mais um trabalho sobre a cultura egípcia. Eu me despeço recomendando a todos que se cuidem para que em breve possamos estar totalmente livres desta pandemia. Aos meus amigos, até breve.